Uma solução tampão tem uma função que se assemelha à de uma esponja de dupla face. Tem a capacidade, até certo ponto, de absorver o aumento da carga ácida do meio, ou seja, o aumento dos prótons, assim como absorve também o excesso de base, adicionado ou produzido, quase com a mesma eficácia. Para que entendamos a solução tampão, devemos inicialmente lembrar de um fato óbvio: é uma solução. E nessa solução temos duas reações concomitantes acontecendo, e mais do que isso, temos 4 lados, no total das duas reações, ainda que a definição de tampão do pH orgânico ou celular nem sempre envolva soluções, como veremos adiante. Como na maioria dos livros-texto, ilustraremos o princípio da solução tampão com ácido acético. O ácido acético é um ácido graxo presente no organismo e na dieta habitual, tem 2 carbonos e é um ácido considerado fraco. Significa ioniza pouco na comparação com os ácidos ditos fortes. Ácidos fracos e bases fracas, por definição, gostam de ficar inteiros, pouco dissociados. A pequena ionização do ácido acético gera, como todo ácido, a separação do ânion, carga negativa, chamado de acetato, e o seu próton, a carga positiva do hidrogênio separado do ácido original. As setas da direção dessa reação são desproporcionais, pois há sempre a preferência da manutenção do ácido inteiro, não desprotonado, sem liberar o seu próton, pois é um ácido fraco. Lembrando que o hidrogênio é o único átomo que, quando assume carga positiva, pode ser chamado de próton, pois ao perder o único elétron do seu orbital, o que resta como carga é a do seu único próton no núcleo. A definição da solução tampão, quando constituída por um ácido, pede que haja o sal desse ácido na mesma solução. Aqui, o acetato de sódio é um sal comum do ânion acetato. Em solução aquosa, ótimo solvente, o sal acetato de sódio, como todo bom sal, tem a tendência a se dissolver, a separar suas cargas positivas e negativas quase por inteiro. Nesse caso, portanto, a seta na direção da separação das cargas negativas, ânion acetato, e positivas, cátion sódio, é bem maior do que na direção da permanência do sal como uma molécula inteira. Pronto! Temos agora uma solução tampão padrão e podemos testá-la. No primeiro teste, utilizaremos um ácido forte, o ácido clorídrico, com pH baixíssimo. Significa que, ao contrário do ácido acético, o HCl ioniza ou desprotona, perde o seu próton, muito mais facilmente. O HCl deveria, então, diminuir muito o pH da solução onde ele é colocado. Mas nós vamos colocá-lo numa solução tampão e ver o que acontece. A fração cloro, íon negativo, busca o íon sódio, positivo, do lado direito da segunda reação, formando NaCl, cloreto de sódio, sem causar mudança de pH. O próton da ionização do HCl busca, naturalmente, um ânion, o ânion disponível nessa solução, o ânion acetato, resultando em mais ácido acético formado. Aqui, a troca de um ácido forte adicionado por um ácido fraco formado a mais, altera muito pouco o pH para baixo. Claro que até um certo limite de capacidade da solução tampão. No segundo teste, utilizaremos uma base forte clássica, o hidróxido de sódio, NaOH. Da mesma forma, nas situações habituais, uma base tão perigosamente forte como o hidróxido de sódio deveria aumentar em muito o pH,
pois o ânion hidróxido é devorador de prótons. Ao ser adicionado à solução tampão, no entanto, o ânion hidróxido força o ácido acético, que não gosta de ionizar, a ionizar bem mais, gerando mais prótons para satisfazer a voracidade do hidróxido, gerando água. O sódio do hidróxido de sódio se combina então com o ânion acetato, formando mais acetato de sódio, sal. Quase nenhuma variação do pH, de novo, dentro dos limites da capacidade da solução tampão. O ácido acético funciona então como tampão no nosso organismo? Não, pelo fato da sua faixa de atuação ser no pH de aproximadamente 5. Lembrando que a faixa de atuação ideal do tampão é no seu ponto isoelétrico, ou no caso de um ácido com um só próton, como é o caso do ácido acético, quando o pH do meio é igual ou próximo ao seu pK, pois nesse momento a metade das moléculas inteiras, protonadas, e metade das moléculas ionizadas ou desprotonadas, com capacidade, portanto, de absorver bem tanto as cargas positivas dos prótons, quanto as cargas negativas dos ânions. pH de 5, bem longinho do pH orgânico, próximo de 7. O ácido fosfórico, H3PO4, ao ser ionizado, produz, num primeiro momento, o ânion dihidrogênio fosfato, H2PO4, com uma carga negativa, mas que se comporta como um ácido fraco, pois ainda tem um próton, com capacidade de absorver bases, como o hidróxido. Já quando perde o segundo próton, se transformando no hidrogênio fosfato, HPO4, com duas cargas negativas, se comporta como um ânion, capaz de absorver os prótons produzidos no meio. Um ótimo tampão, portanto, e com pI quase exatamente de 7, pH orgânico. Defeito? Há pouco no sangue. Já no meio intracelular é abundante, concorrendo com as proteínas como principal tampão. Dentro das células, portanto, cargas positivas dos aminoácidos básicos das proteínas e cargas negativas dos aminoácidos ácidos das mesmas servem como tamponadores das cargas ali geradas, juntamente com o tampão fosfato. No meio extracelular, e especialmente no sangue, onde o contato com substâncias ácidas e básicas é muito frequente, pondo em perigo o pH, há um sistema tamponante muito especial. A reação dada pela anidrase carbônica, presente dentro das hemácias, disputando o espaço com as moléculas de hemoglobina, transforma o CO2 absorvido pela hemácia do metabolismo nos tecidos em ácido carbônico e posteriormente em bicarbonato, tamponante das cargas ácidas, mais o próton, tamponante do excesso de base. Aqui não se trata exatamente de uma curva de titulação, mas a região ideal de tamponamento é na faixa próximo a 6 de pH. Também bem ácido, bem mais ácido do que o sangue. O que torna esse sistema tão importante é a sua capacidade de exteriorizar as cargas ácidas, tanto pela eliminação pulmonar, na expiração do CO2, quanto pela eliminação renal ou do excesso de ácido ou do excesso do bicarbonato, dependendo das necessidades orgânicas, com a diferença de que o pulmão é rápido na resposta, minutos, e os rins são mais vagarosos, horas. A própria hemoglobina, proteína abundante na hemácia, tem uma atuação importante como tamponadora, especialmente da acidez.
Não somente ela libera mais oxigênio para o tecido mais ácido, significa metabolicamente mais ativo, gerando prótons no processo, trazendo para ela o CO2 resultante do metabolismo, que a anidrase carbônica converterá para a eliminação pulmonar posterior, processo chamado de efeito Bohr, quanto seus aminoácidos mais exteriorizados nas cadeias laterais, principalmente a histidina, possuem a capacidade de tamponar prótons pelo caminho. Cada tecido, ou mais especificamente, cada órgão, tem o seu funcionamento em determinada faixa de pH. No aparelho digestivo, por exemplo, a cada trecho, variações grandes do pH servem às funções digestivas ou de proteção contra infecções. Assim, se espera que haja tampões um pouco diferentes na quantidade ou atuação em cada um desses órgãos. Obrigado.